Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão chegando aí para o nosso webinar de hoje. Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu para estar aqui hoje com a gente, aprender um pouco mais aí sobre estratégias para cartazeamento digital. BuyPrice trouxe mais um conteúdo aí de valor para os nossos clientes também, para a nossa audiência que nos acompanha aí nas nossas redes. E esse webinar, ele é um webinar especial, um webinar um pouquinho diferente dos últimos que nós apresentamos, tem a participação especial de um cliente nosso, então, que vai estar aqui contando melhor os bastidores e também a parte prática de como aplicar, né, uma ferramenta, uma automação eficaz aí no cartazeamento digital no dia a dia. Hoje a gente vai estar abordando, então, como conseguir aumentar a eficiência e a agilidade das promoções em escala. A gente sabe que o cartazeamento ele é um ponto de contato ali no varejo com o shopper, com o cliente dentro das lojas, sejam elas de supermercados, lojas aí de home center, farmácias, né? Então, toda essa parte de comunicação no ponto de venda é crucial para comunicar para o cliente, né, para o shopper ali no momento, as promoções e o que a loja tem aí de campanhas ativas. Então, nosso objetivo hoje é comentar aí com vocês um pouquinho a respeito dessa ferramenta e também compartilhar como isso é aplicado no dia a dia. Quero me apresentar, começar me apresentando. Me chamo Caroline, sou coordenadora de marketing da Hélio e para a introdução do nosso conteúdo de hoje, eu vou apresentar a Hélio aqui para vocês, quem não conhece, né? Somos uma empresa aí líder em qualidade de tecnologia como serviço, amplamente reconhecida por em todos os estados, né, aí no Brasil. E no nosso portfólio, nós contamos com serviços e produtos que vão desde a oferta de outsourcing de impressão, ao outsourcing de notebooks e também dos nossos sistemas de gestão de ofertas e promoções e gestão de fluxos de trabalho. A Hélio é reconhecida também muito pela experiência, né, que a gente consegue oferecer para o nosso cliente, sendo aí referência no mercado de tecnologia. Nesse ano, a Hélio está completando aí 45 anos já de muito pioneirismo, inovação, a cada ano trazendo mais valor aí para os clientes, mais valor para o mercado, sempre com novidades e atualizações aí tecnológicas, né? A gente já possui mais de 400 clientes que confiam nas nossas soluções de tecnologia como serviço, atendemos aí todos os estados brasileiros, então todo o território nacional, e contamos com uma nota aí super positiva de 92% no nosso CSAT, que é a nossa nota de avaliação pelo atendimento, né, com os nossos clientes. A gente não poderia ir tão longe também, atender de uma forma de alta qualidade também, sem parceiros estratégicos que também nos deu suporte, sejam eles tecnológicos, né, sejam eles tecnológicos ou também de serviços embarcados junto das nossas entregas. Então, nós contamos com parceiros como a Epson, HP, Canon, NDD e Zebra, que são parceiros aí já da Hélio há muito tempo e nos ajudam a levar, né, o melhor para os nossos clientes e para o mercado. Dentro dos segmentos que a Hélio atua, nós atendemos desde o segmento de saúde, indústria, como também o segmento de varejo. Então, hoje a gente está conectando aqui a BuyPrice, que é a nossa plataforma de marketing e ofertas multicanal para o varejo. Aqui estão alguns dos nossos clientes, né? Nós temos muitos outros. E quem vai contar, então, um pouquinho mais sobre essa automatização, né, de cartazeamento digital para o varejo vai ser o nosso gerente de produtos, o Maicon. Quero dar boas-vindas aí. Boa tarde, Maicon. Obrigada novamente por estar conosco aqui, compartilhando deste conteúdo, trazendo insights aí para os nossos clientes, também para o mercado, né? E também, mais adiante, sei que vai chamar aí o nosso convidado especial, dar as boas-vindas também ao Ivan, que vai estar conosco aí, compartilhando um pouco desse case real, os desafios, também falar
sobre como a BuyPrice tem ajudado, né, a tornar mais eficiente a operação no dia a dia. Eu volto no finalzinho, então, para a gente fazer aquele encerramento, eu compartilhar informações ali de agendas com o pessoal, né, e também para conhecer um pouco mais do nosso produto, fazer aquela demonstração guiada de forma personalizada, mas eu deixo os próximos minutos aí, a gente tem aí cerca de uns 30 minutinhos para conversar, então, a respeito dessa solução aí na prática. Deixo contigo, Maicon. Obrigado, Carol. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar com vocês novamente na nossa série de webinars, quando a gente explora as funcionalidades do BuyPrice. E eu acho que hoje, assim como a Carol já bem colocou, a nossa ideia é se aprofundar em um dos formatos que o BuyPrice ajuda dentro do varejo. A gente sempre coloca o BuyPrice como uma plataforma de marketing que ajuda a impactar o shopper em diversos pontos, seja digital, seja físico, social. E um dos pontos que foi aonde o BuyPrice literalmente nasceu foi para ajudar os nossos clientes na parte de cartasiamento. Então, assim, a ideia é a gente se aprofundar hoje um pouquinho e falar sobre como que funciona, né? Porque eu acho que é um dos movimentos de comunicação mais fortes que se tem dentro do varejo, porque ele resolve o desafio de quando você traz o shopper para dentro da loja, quando ele está dentro. Você investe muito tempo e recurso para trazê-lo para a loja, e quando ele está fisicamente lá dentro, então ele é impactado por uma série de outras comunicações em loco, né, principalmente os cartazes que ficam dispostos dentro dos corredores, nas gôndolas e tudo mais. Então a ideia é justamente focar nisso, porque a gente sabe que no varejo o tempo é curto e as ofertas são muito dinâmicas, né? Os preços mudam muito rápido, às vezes por uma condição comercial que eu consegui negociar com o fornecedor, ou algum produto que eu rapidamente preciso fazer esse estoque girar dentro das minhas lojas. Então essa comunicação precisa acompanhar esse ritmo que a gente sempre brinca que ele é bastante frenético, né? E aqui tem alguns insights que a gente pega de mercado de que, né, a grande maioria, então, né, 70% dessas decisões de compra são tomadas no ponto de venda. Isso é meio óbvio, né? Porque normalmente se você investe numa rede social para trazer o cliente, né? Ele não pode ficar vendo, eu não coloco no meu Instagram ou no Facebook todas as ofertas que eu tenho, porque eles não vão ficar lá, né, fazendo scroll em tudo aquilo que eu tenho. Então eu defino alguns produtos para chamá-lo para dentro da loja, e aí sim, eu estou passeando lá com o meu carrinho, eu vou vendo a comunicação referente às outras ofertas, então essas decisões de comprar ou não acontecem lá, né? Então esse número me parece ser bastante acurado em relação ao número em si, né? E aqui também tem outro caso, né? Às vezes, se essa comunicação, por mais que ela esteja no local correto, da forma correta, mas se ela não é clara, né? Se ela não conta certinho a história da promoção e para quem que ela se destina, as suas regras específicas para poder consumir essa promoção, então alguns, né? Uma boa parcela dos clientes acabam deixando de aproveitar essas promoções porque não tem clareza na hora de sinalizar isso dentro do local. E existem alguns problemas comuns do cartesiamento quando ele é feito da forma tradicional, digamos assim, né? Manual, talvez até com algum sistema, posso fazer em algumas outras ferramentas, Word, por exemplo, se for um caso, né? Mas quando eu faço isso de uma forma manual, o principal fator que eu estou sujeito são os erros, né? E quando eu tenho erro nessa comunicação, isso desencadeia uma série de outros problemas que o varejista tem, porque se o preço está trocado, ou se o preço está incorreto, né, ou às vezes eu tenho uma impressão feita às pressas, uma qualidade errada, e aí tem várias outras coisas juntos, né? Eu não tenho uma padronização, às vezes, da minha comunicação visual, cada loja, às vezes, expressa de algum jeito a forma de trazer a oferta, principalmente se eu tenho um letrista que faz isso de uma forma manual, é mais complicado ainda. Ou ainda, né, assim, as informações estão desatualizadas. O teu preço do que eu estou comunicando não é o preço que está sendo refletido no momento lá no meu frente de caixa. Aí o cliente passa o produto na hora que ele vai fazer o pagamento e os preços estão divergentes, né? Então aí o cliente acaba tendo um impacto negativo, exige o preço que foi comunicado. Então dá uma série de problemas que podem acontecer quando a gente tem de uma forma não tão automatizada, por assim dizer.
E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Isso aqui é tirado da internet, é quase um jogo dos 7 erros, né? Tentar descobrir o que está estranho aqui na comunicação. Então a gente vê aqui, né? Poxa, eu estou falando de creme dental anti-caspa. Isso aqui não é meme, né? São reais que foram tiradas, né? Então colchão inflamável, né? Tá complicado aqui. Todos os chilenos, não os chinelos. Aqui a Coca-Cola estou. Esse aqui é mais difícil, né? A Coca-Cola eu estou vendendo em quilo aqui. Então assim tem bastante dessas comunicações que às vezes, né? Não a forma com que chega na hora de fazer. A interpretação pessoal de quem está realmente escrevendo. Então, tem uma série de fatores que podem ocasionar esse tipo de comunicação. Fato é, né, se um cliente passa lá, tira uma foto e coloca nas redes sociais, é um impacto negativo que você tem perante ao seu varejo, né? Você perde um pouco da credibilidade e vira meme, né? Então, assim, aí você pode levar na esportiva, mas se o preço também está comunicado errado, então isso pode gerar um impacto financeiro, e aí também é extremamente complicado. Então, assim, e quais são os impactos desses erros, né? No final das contas, isso o pior de tudo é porque eu gero prejuízo financeiro, né? Às vezes o cliente não está mais na promoção e ele viu lá um cartaz que tinha um determinado preço e ele exige aquilo, então isso acaba refletindo num prejuízo que não estava previsto, né? Perda da credibilidade, né? Como eu acabei mostrando no slide anterior. Isso muitas vezes dá retrabalho, né? Porque eu preciso ir lá, tenho que corrigir, apagar incêndio, trocar arte e na rede social, escrever lá, pedir desculpas. Enfim, tem bastante retrabalho de situações que poderiam ser né, cuidadas um pouco mais na parte da geração e distribuição da oferta. E aí entra o buy price, né? Quando a gente tem todos esses cenários onde tudo é feito às vezes manual ou em outros softwares que depende de eu receber uma planilha ou um e-mail com as ofertas e tem que escrever tudo, tenho que né, fazer tudo de uma forma bastante manual, onde muitas pessoas acabam interagindo nesse processo, a gente traz o buy price que faz toda essa automação, porque ele acaba resolvendo a questão de eliminar o erro humano. Por quê? Eu posso integrar o buy price lá com o meu ERP. Então, se o preço eu já defini da minha campanha, porque esse preço precisa refletir lá no meu PDV, né, que é onde primeiro se carrega o preço, porque quando eu passar o código de barra do produto, esse preço tem que estar lá, então a gente já vai, em vez de alguém ter que digitar isso, ou mandar uma planilha para fazer as artes, a gente vai diretamente até no ERP, consulta as campanhas que estão válidas no momento, pega os produtos com os seus preços e já gera os cartazes de forma automatizada, né? Então, não tem pouquíssima intervenção humana nesse processo, desde a hora com que o ERP foi carregado com as ofertas, até a hora que as artes efetivamente saem prontas do outro lado para serem distribuídas. Isso elimina todas essas questões dos erros, né? A questão da padronização visual em todas as lojas, né? Você pode criar os seus templates, você pode ter templates específicos para cartazes, templates específicos para rede social, para TV, banner, né? Então, assim, indiferente do formato, a ideia é o quê? Com que as pessoas que estão interagindo com o buy price, operando eles no dia a dia, não se preocupem com a questão visual, porque os templates já foram definidos, os produtos e seus preços vêm lá do RP, então ele simplesmente associa um template do formato que ele quer comunicar e automaticamente, né, no outro lado saem os cartazes já diagramados prontinhos. Isso dá muita agilidade, né? Pensa num processo tradicional onde eu mando uma planilha para alguém ou para um time, eles vão criando as artes, né? Vão gerando, vão pegando, sei lá, num drive as fotinhas dos produtos, vão arrastando, vão salvando, enfim, isso tudo dá bastante trabalho operacional, né? E eu tenho múltiplas lojas, às vezes tenho, sei lá, 20, 30 lojas que eu preciso distribuir tudo isso. As pessoas têm que receber essas artes, ou elas têm que imprimir nas lojas, depois tem que colar. Então a ideia é o quê? Você ter um fluxo muito mais ágil na hora de executar a campanha, né, desde a questão das integrações e a aplicação dos layouts, até, dependendo do modelo, já saía automaticamente essas artes, né, em cada loja, né, o usuário que é responsável pela distribuição e por colocar os cartazes, vai com o seu login lá, já recebe as artes que são destinadas para a loja dele, ele simplesmente precisa colar nos lugares corretos, né? Ou, como a gente vai ver mais adiante com o nosso convidado, existem talvez operações, como é o caso deles, onde isso é centralizado, eles já distribuem essas artes automaticamente, né? Mandam eles para as pessoas só colarem nos lugares, mas ela é feita de forma centralizada.
E aí, para explicar um pouquinho melhor tudo isso na prática, a gente tem, então, a Carol já comentou, né, o nosso convidado aqui, o nosso cliente da Rede Cooper, na figura do Ivan. O Ivan, então, vou chamar ele para cá, para ele vir se apresentar e falar, contar um pouquinho da história dele. A gente vai bater um papo aí para a gente mostrar tudo isso na prática, o nervosismo da área dele, no sentido de trabalho, e como que a gente ajuda, né? Seja bem-vindo, Ivan. Boa tarde, Maicon. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como o Maicon já falou, eu trabalho na Rede Cooper, no setor de marketing, especificamente cuidando da parte de cartesiamento, né? Junto comigo, nós temos uma equipe que são 3 pessoas, na verdade, no setor, e nós somos responsáveis por toda a produção de cartazes das lojas da Rede Cooper. Eu vou falar um pouquinho agora da Rede Cooper em si. Ela iniciou em 1944, hoje nós estamos com 23 lojas. Essas 23 lojas, elas estão distribuídas em 4 segmentos. Nós temos 16 lojas super, temos 5 lojas de atacarejo, uma loja mini e uma loja fresh. Por que eu comento desses 4 segmentos? Porque nós preparamos campanhas específicas para cada segmento. Então, dessa forma, a gente precisa de uma grande agilidade, um sistema que realmente nos proporcione, num grupo como é o nosso caso aqui de 3 pessoas, está preparando toda essa produção para 4 segmentos diferentes, com campanhas específicas para estar tanto enviando quanto disponibilizando para essas lojas. A Cooper está espalhada já em 9 cidades, somos a 2ª maior cooperativa de consumo do Brasil, mais de 3.400 colaboradores e mais de 380 mil cooperados, né? Então, seria assim uma introdução que eu queria dar para vocês a respeito da Cooper. E, Michael, o que tu gostarias? Vamos lá, vamos bater um papo então a respeito de como que é na prática o trabalho do teu time de 3 pessoas para dar conta de 23 lojas e 21 farmácias, né? Isso. Aqui a gente separou, né? Isso aqui é uma foto real tanto para vocês terem uma noção sobre a volumetria, né? Que é explicar aqui, a gente tem 2 cenários, né? Um cenário externo e um cenário interno. Só explica primeiro aqui essa questão para eles verem como isso é bastante nervoso, né? Em termos de volume. Sim. Uhum. Assim, ó, do lado esquerdo ali nós temos uma foto dos cartazes externos que são colocados em todas as lojas. Esses cartazes, eles são gerados aqui pelo próprio sistema do Buy Price, a gente utiliza, gera essa arte e imprime aqui no setor mesmo. Esse número que está ali, mais de 2.200 cartazes, são impressos por nós e são enviados para as lojas. Então, nós temos um período muito curto de quando a campanha é definida, né, com os seus produtos, os preços, e nós temos esse período de 36 horas, 48 horas no máximo, para esses cartazes estarem colocados nas lojas. Então, é preparada a arte dos cartazes, é impresso para cada loja. Cada uma delas tem uma quantidade de cartazes expostos diferentes. Então, é impresso dentro dessa dinâmica. Para determinada loja vai 9 cartazes, para outra loja vai uma quantidade maior ou menor. E então é impresso e enviado pelo nosso CD, né? O que envia as mercadorias junto, a gente envia os cartazes nesse período para que quando a campanha inicie, os cartazes estejam expostos nas lojas. Então, como diz ali mesmo, mais de 2.200 cartazes preparados mensalmente. Do lado direito, a gente tem uma foto mostrando cartazes internos. Ali tem uma foto de ilha, né? Os cartazes que a gente prepara também são esses internos, tanto para ilha quanto em gôndolas, eles são colocados.
são preparados mensalmente um pouco mais de 3.500 cartazes com ofertas individuais, né? Claro que essas ofertas aí elas são replicadas para todas as lojas. Claro que sempre dividido por segmento, como eu comentei. Temos ofertas específicas para as lojas super, ofertas específicas para o atacarejo e assim em cada segmento. Então, através do sistema Buy Price, a gente gera campanha, por exemplo, uma campanha de fim de semana. Eu terei uma campanha de fim de semana para cada segmento, eu vou gerar a campanha com as ofertas que estão liberadas, criadas para cada loja, e no Buy Price a gente gera essa campanha e libera em sistema para as lojas. As lojas têm um acesso específico, cada loja o seu acesso no Buy Price, onde eles vão baixar esse arquivo em PDF, vão imprimir em tamanho A4, A5, algumas lojas nossas também têm em tamanho A3, e eles vão estar distribuindo dentro da loja esses cartazes conforme as promoções. Muito legal. E assim, fala-se com tanta propriedade, né? Conhece muito bem a operação. Olhando na tua apresentação, já são aí quase 5 anos de Cooper, né? E o legal é que são 5 anos de Cooper de Ivan e também Ivan com o uso do Buy Price. Eu acho que é muito legal se você puder compartilhar, porque você pegou uma boa parte da evolução do nosso produto, né? Então, contar assim como era até a operação, com certeza não eram essa quantidade de lojas, né? Mas como que foi a estruturação a partir da tua chegada junto com o Buy Price e o crescimento da Cooper? Conta um pouquinho para nós. Sim. Quando eu cheguei na Cooper, nós tínhamos 14 lojas e na época era um segmento só, eram 14 lojas super. O primeiro sistema que eu peguei era o sistema Buy Price na primeira versão, então era um sistema mais limitado, não tinha tantos recursos quanto hoje. A Cooper nesse período foi crescendo, foi abrindo novas lojas, teve a criação onde a Cooper deixou de ser apenas uma cooperativa com um segmento e passou a ser rede, né? Com mais segmentos de lojas. E a partir desse momento que ela virou rede, como eu falei, a gente começou a ter ofertas individuais para cada segmento, porque nós estamos falando de lojas onde são as supers, por exemplo, que tem um segmento de mercadorias e temos atacarejos, onde é um segmento um pouquinho diferenciado de mercadorias, e mais 2 segmentos que seria mini e a fresh, né? Então, por isso, cada uma delas tem as suas campanhas específicas. E isso gerou um trabalho muito mais intenso, porque a partir do momento que nós preparávamos uma campanha, por exemplo, de fim de semana, como eu citei, ou uma campanha semanal, a gente precisou preparar 2 para 2 segmentos, ou 3, ou 4, conforme foi crescendo, né? E a quantidade de produção aumentou muito, então. Tanto que esse número ali é bem significativo, dá para a gente ter uma ideia de quantos produtos são preparados, quantos cartazes são preparados mensalmente e distribuído nas lojas, né? Com a nova versão do Buy Price, muitas coisas foram sendo aperfeiçoadas e isso proporcionou com que a gente pudesse dar conta dessa demanda que foi ampliando. Porque, como já mencionei, né, são 3 pessoas aqui no setor, é uma equipe pequena, na verdade, se formos considerar 23 lojas, que consegue produzir todos os cartazes que essas lojas utilizam, tanto externos quanto internos, como eu mostrei ali, como falei, e distribui em tempo hábil. Todas as campanhas, quando iniciam, elas estão com os cartazes distribuídos, as lojas receberam aqueles externos que foram impressos aqui e enviados por caminhão, pelo CD,
e também as lojas receberam via sistema do próprio BuyPrice as artes dos cartazes menores, dos cartazes padrão, onde eles podem estar imprimindo nos tamanhos, como eu comentei, A3, A4 e A5. E uma coisa bem legal, eu não sei quem conhece o nosso formato de trabalho, os nossos cartazes, a gente utiliza pré-impressos. O que acontece nesses pré-impressos? Nós temos um layout já impresso nesses cartazes, e as lojas recebem a arte da descrição do produto, do preço, das informações especificamente do produto e da promoção. E eles vão imprimir, fazendo com que isso encaixe corretamente no layout do pré-impresso. Então, nós utilizamos na criação dos templates ajustado de forma muito precisa, para que todas as informações encaixem corretamente nos cartazes. Alguns campos são mais espaçosos. Tem um exemplo que está sendo mostrado ali no cartaz de oferta, que ele tem uma grande área em branco onde é fácil de encaixar as informações. E tem alguns outros modelos onde os campos são muito justos e vão muitas informações, como, por exemplo, a descrição do produto, o preço de oferta para todos os clientes. Nós temos os preços que são exclusivamente para clientes cooperados, algumas situações de ofertas de leve mais por menos, onde o cliente vai estar levando uma quantidade maior de produto e pagando um preço ainda mais inferior do que o preço exclusivo para cooperado. E todas essas informações são distribuídas nesse layout, nesse cartaz. E claro que às vezes tem uma limitação de compra, tem a data da validade da campanha, toda a informação a gente consegue colocar de forma muito ajustada no cartaz, mas para isso é utilizado os templates que são preparados. Normalmente eu mesmo que tenho trabalhado no preparo desses templates, e eles são ajustados assim com muita tranquilidade, com muita calma, para conseguir essa precisão. E depois deles prontos, você apenas carrega a informação ali e, carregando no template correto, ele vai aparecer com as informações todas bem ajustadinhas, sem ter algum problema de desencaixe nos pré-impressos. Quando você olha, você vê que os campos todos estão caindo certinho no local onde deveria ser. Legal. E assim, eu lembro de quando a gente se conheceu, né, Ivan? Eu fui visitar vocês lá no CD, conheci a tua operação, e na época, assim, tudo isso que o Ivan explicou, cartazes com diversas informações, né? Pensa assim, eu tenho questão de descrição de produto, eu tenho preço, né, promocional, preço cooperado, enfim, todas as outras variáveis, e isso chegava para ti via planilha, né, onde vocês montavam as planilhas com isso, carregavam no BuyPrice, para daí então ele fazia a diagramação. E aí eu acho que questão de um ano, né, ele pode explicar melhor a timeline, mas aí a própria Cooper fez a substituição do ERP, então hoje eles utilizam a Com5, a gente participou de todo esse processo de homologação e virada, e nós trabalhamos muito junto com o teu time, né, para fazer essa integração. E hoje conta os frutos disso, né? Como que em vez de ficar trabalhando com as planilhas, que já é um avanço, né, em relação ao formato manual, mas como que isso hoje te ajuda buscando tudo integrado direto do teu RP. Como é que ficou? Exatamente. Foi um processo longo, naturalmente, né? Vocês acompanharam de perto, a gente teve essa parceria, porque foi desenvolvido várias ferramentas no BuyPrice para a gente conseguir trazer todas as informações que a gente precisava. Foi um ano atrás, mais ou menos, em abril do ano passado, nós tivemos a mudança do ERP, e a partir desse momento começamos a trabalhar na integração com o BuyPrice. Hoje, então, essas informações chegam para nós no BuyPrice através da integração com a Com5.
onde eu seleciono a campanha que eu quero, e ele vai carregar para mim descrição de produtos, preços e várias informações que a gente precisa descrita nos cartazes. A partir desse carregamento, a gente vai dar uma verificada, vai dar uma olhada ali se está tudo ok, de acordo com o que deveria estar na campanha. E estando tudo ok, tu carrega, seleciona tamanho de cartaz, seleciona template para oferta, e quando tu abrir o cartaz, ele já vai estar com todas essas informações carregadas, distribuídas corretamente nos campos. A gente apenas vai precisar fazer alguns ajustes finos, quando de repente uma distribuição, talvez por quantidade de palavras, por descrição, tu achar que ela não ficou bem distribuído. Mas, como o BuyPrice automatiza muito isso, são poucos casos que isso acontece. Normalmente tem uma distribuição legal, faz-se um ajuste muito fino, só se precisar mesmo, e o cartaz está pronto, né? Claro que sempre é importante, para evitar qualquer imprevisto, dar uma conferida, se a descrição do produto está ok, o preço está ok, se não houve nenhuma alteração do momento em que tu carregou essa campanha para quando ela vai realmente estar validada, quando ela vai estar sendo colocada já na promoção nas lojas, né? Então, a gente faz uma conferência dessa para impedir que passe algum tipo de erro, algum tipo de problema. Mas facilita bastante do que fazer todo o preenchimento de planilha e iniciar com as informações do zero. Não, assim, a gente acompanhou e realmente é notório o quanto isso ajuda, né? A gente sempre estimula bastante os nossos clientes a usarem a integração justamente por a questão da agilidade e minimiza demais os erros, assim, né? Cada ERP ou CRM tem suas peculiaridades, mas nós já temos um bom leque de fornecedores homologados, então se for o cenário de algum de vocês que queiram entender essa integração funcionando, nos chame que a gente mostra ou ajuda a integrar com o maior prazer, né? E assim, para finalizar, eu acho que assim, foi, né, consegui se expressar muito bem o quanto ajuda, né, e os desafios que tem. A gente sabe que pelo tamanho, pela quantidade de SKUs, né, que giram durante um período promocional, isso com 3 pessoas acaba sendo realmente assim bastante enxuta a operação, né? E isso, eu acho que assim a gente fica muito feliz em poder ajudar. Eu acho que o teu testemunho explicando isso na prática só deixa a gente com bastante orgulho, e sempre quero aproveitar aqui para agradecer publicamente essa parceria que a gente sempre trabalha aí já de muito tempo, né? Então, assim, como você falou, já só de Ivan na Copa já são quase 5 anos e já existia o BuyPrice lá, né? Então, assim, acho que são poucos que podem lembrar lá dentro como que era antes de BuyPrice, do quão ele apoia a operação no dia a dia, né? Assim, de modo geral, eu sou bastante alegre com esse nosso bate-papo. Não sei se tens mais algum comentário, a palavra é tua, senão a gente chama a Carol de volta para fazer as considerações finais. Certo. Não, Maico, assim, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Poder passar um pouquinho do que o BuyPrice proporciona para a gente. E só para finalizar, dizer que eu acho que com esses números, com essas informações que a gente conversou aqui, eu acho que é muito claro que seria impossível a gente atender toda essa distribuição de cartazes com um sistema que não fosse próprio, como é o sistema BuyPrice, onde consegue automatizar essas operações, né? Não teria como tá gerando todos esses cartazes, imprimir e mandar para as lojas, distribuir essas campanhas para 23 lojas, se a gente não tivesse um sistema próprio que facilitasse isso, que tivesse todas as ferramentas que a gente necessita. Então, assim, o BuyPrice realmente para a gente assim, é uma ferramenta essencial. Muito legal. Ivan,
Carol, queres voltar para cá? Vamos fazer o nosso fechamento de maneira geral em meu nome, em nome da Hélio também. Eu quero agradecer a tua participação, né? Foi muito bacana. Eu acho que essa troca de experiências ajuda não só nós, né, como os parceiros da solução, mas também, às vezes, pessoas de outros varejos que têm essas dificuldades, né, e também, se você quer colocar à disposição para trocar figurinhas, né, a gente sempre entende que, às vezes, a dor de um pode ser a dor de outro também, né, então, assim, de modo geral, só tenho a agradecer a tua presença. Carol. Obrigada, Maicon e Ivan. Acredito que foi super válido e rico esse compartilhamento aí dos bastidores, né? Nada melhor do que trazer realmente um case real que possa falar um pouquinho, né? Como são esses desafios do dia a dia, como que a operação funciona. É muito particular de cada empresa, né? Cada operação tem aí realmente a sua equipe, as suas ferramentas, tem um orçamento, um budget, um cronograma, né, de ações e planejamento ao longo do ano, mas na oportunidade a gente fica muito feliz realmente de toda a rede Cooper, né, e de toda a parte da operação aí de marketing, realmente ter uma ferramenta aliada do dia a dia que pode ser eficaz, né, tornando aí o trabalho também de quem está executando essa ferramenta, essas campanhas, essa ação promocional do dia a dia, de uma forma mais simples, né? Então, a BuyPrice vem realmente para ajudar, né? Ser uma aliada aí de uma forma eficaz, de uma forma integrada, porque aqui, claro, a gente falou sobre o cartazeamento digital, então como isso consegue ajudar efetivamente no dia a dia, mas a BuyPrice também vai além do cartazeamento digital, então a gente está falando de uma plataforma multicanal, né? Então a gente está falando de promocionar e levar as campanhas para as redes sociais, então publicar na parte do Instagram, no WhatsApp, no Facebook, né, nos diversos formatos que a gente tem, feed, stories. Também trazemos aí o digital, que através das TVs, né, então ação promocional através das TVs, do digital signage, de totens também físicos que existem aí em muitas lojas, e também levamos aí para uma parte de gestão, né? De gestão e uma parte de impresso, que é o que a gente fala que contempla todos os formatos. Então, a gente fala de tabloides, a gente fala de banners, a gente fala de flyers, né? Tem uma infinidade aí de opções dentro da BuyPrice. Ivan e Maicon, mais uma vez, obrigada aí pela participação de vocês. A gente estende aí, né, para os nossos participantes também de hoje do webinar de hoje. A gente agradece. Quem não conseguiu assistir, agora na íntegra a gente vai estar mandando por e-mail também, depois que o pessoal vai conseguir acessar, e eu compartilho aqui com vocês. Então, para quem tiver interesse em saber mais da BuyPrice, como trazer essa ferramenta para o dia a dia da operação, né, a nível de eficiência operacional, mas também de redução de custos, apontar a câmera aqui do celular para o QR Code, vai redirecionar lá para o nosso site, você pode entrar em contato com a nossa equipe. Então, os nossos especialistas vão estar fazendo contato com vocês, né, para poder agendar uma demonstração guiada, uma demonstração personalizada e poder compartilhar aí todos os benefícios, as vantagens, né, as funcionalidades que a BuyPrice tem, que é além do cartazeamento digital, né? Hoje a gente trouxe esse tópico que é com certeza o core do varejo, mas tem diversos outros pontos de contato. Pessoal, muito obrigada. Deixo aqui com vocês os nossos contatos também de site, de Instagram, do nosso LinkedIn, nos sigam, acompanhem os nossos conteúdos, a gente sempre está trazendo conteúdo relevante no nosso blog e também nas nossas redes sociais, com alguns insights, algumas informações aí relevantes para tornar a operação de varejo aí mais eficiente no dia a dia. Obrigada mais uma vez e nos vemos no próximo webinar.